Olá, bom dia, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Tô hoje aqui com um cafezinho. E você aí, já tomou seu cafezinho? Trouxe aqui um cafezinho para ajudar. Hoje a gente vai iniciar a leitura de 1 Crônicas. E 1 Crônicas vai provar a nossa perseverança aqui na leitura, na jornada, lendo a Bíblia toda. Esse início de Crônicas vai trazer as genealogias novamente, né? A leitura de todos aqueles nomes estranhos das famílias, mas nós precisamos ler, porque se nós queremos ler a Bíblia toda, a gente tem que ler tudo, né? A gente não pode dizer assim, eu li tudo menos a genealogia. Então, nós não somos mentirosos, né? Nós somos verdadeiros, então a gente vai ler tudo. Deixa eu só abaixar um pouquinho mais esse... Tá estranho aqui. Aí, assim ficou melhor. Então, vamos lá, gente. Pegue a sua Bíblia, pegue a caneta, papel, para você anotar aí aquilo que Deus vai falar ao seu coração. E a gente vai orar para iniciar. Pai, muito obrigado por mais um dia, louvado é o teu nome. Adorado, exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça que nos sustenta. A cada manhã, Senhor, nós estamos aqui desfrutando da tua soberania. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Eu coloco a minha vida, a vida de cada pessoa e esse momento aqui de devoção em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Então, vamos lá. Hoje, como a gente vai iniciar um novo livro, a gente vai para a introdução. Introdução ao... Eu vou colocar aqui. Livro de 1 Crônicas. Vou fixar o comentário aqui. Então, tá. Vamos lá. Vamos ser provados agora, né? Se nós vamos ser realmente perseverantes nessa leitura. Eu vou ler aqui a introdução, autor, data e composição. É muito possível que os livros de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, que vão vir na sequência também, tenham sido escritos pela mesma pessoa. Os 2 últimos versículos de 2ª Crônicas aparecem nos 3 primeiros versículos do livro de Esdras. Mesmo que o texto bíblico não chegue a mencionar o nome do escritor, a tradição transmitida pelo Talmud e outras obras hebraicas, assim como os primeiros pais da igreja, indicam o escriba Esdras como provável escritor. Os livros de Crônicas teriam sido escritos na época posterior ao cativeiro na Babilônia. Em 1 Crônicas 29:7, encontramos a expressão traduzida por 10.000 moedas de ouro, que no original é dárico, palavra derivada de Dário, rei persa, cujo nome é mencionado nos livros de Esdras, Ageu e Zacarias. A genealogia da família de Davi, mencionada no início deste livro, e que retoma a Adão para depois chegar ao cativeiro na Babilônia, faz deste livro o mais abrangente das escrituras do ponto de vista histórico. Uau! Viu só? Vai ser algo que vai nos esticar, mas que é muito importante a leitura para a compreensão de toda a história até aqui, porque já aconteceu muita coisa, né, gente? Já aconteceu muitas coisas. Então, como que o livro está dividido? A primeira parte é a linhagem de Davi, até o capítulo 3. Do capítulo 4 ao 9 são outras genealogias. E a terceira parte do livro é o reinado de Davi, do capítulo 10 ao capítulo 29. Tema geral do livro. Os livros de Crônicas tratam exclusivamente do reinado de Judá, portanto, da linhagem de Davi. Fazem uma avaliação de cada um dos reis em geral, pouco satisfatória e decepcionante. Abrangem desde a descendência de Adão até a morte do rei Davi e repetem muitos temas já tratados nos livros de reis, ainda que de uma perspectiva distinta e mais próxima à da casa real, do sacerdócio e do culto sagrado. Então,
Aqui no livro de 1 Crônicas, a gente vai encontrar relatos sobre a tribo de Judá, sobre o reino de Judá, né? Que era o reino de Davi. Mas a gente vai lá em Adão de novo e vai vindo, tá? O discípulo e 1 Crônicas. Nós que queremos ser discípulos de Jesus, que estamos aqui lendo 1 Crônicas, o que a gente vai aprender como discípulos de Jesus? No que a gente tem que prestar atenção aqui? Veja só. Davi foi e continua sendo uma figura central no mundo bíblico e de grande admiração na igreja atual. De fato, neste livro, vemos o tabernáculo que Davi mandou levantar para a arca, sinal da presença divina em Jerusalém, tema que o profeta Amós apresenta profeticamente em seu livro, nos capítulos 9, 11 e 12, e que Tiago, o então líder da igreja, que nascia em Jerusalém, retoma ao referir-se à chegada do evangelho aos gentios, em Atos 15, 16 ao 18. Pelo fato de Davi ter sido um homem capaz de cometer os pecados que chegou a cometer, há quem não entenda o motivo do favor divino e da promessa tão especial que Deus faz a Davi, que culminará com a vinda definitiva de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar sobre a terra até a chegada da Nova Jerusalém. Apocalipse 19, 11 a 16. Qual era o segredo de Davi? Entende-se que era o fato de arrepender-se de coração e retomar o caminho certo depois de pecar, porque sentia uma paixão verdadeira por seu Deus. Por esse motivo, ao descrevê-lo, Samuel o caracteriza em contraste com o infiel rei Saul. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13, 14. Você deseja ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Me diz aí, responde aí nos comentários se você deseja ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Não se trata de ser perfeito, mas sim de amá-lo e servi-lo de todo coração. Aleluia. Amém? Eu quero, gente, ser uma pessoa segundo o coração de Deus. É um tanto desafiador pra gente, né? Viver nesse mundo caído, procurando ser alguém segundo o coração de Deus. É desafiador, mas não é difícil. É possível se nós conhecermos a palavra de Deus. Amém? Então eu quero ler mais algo aqui com vocês. O que você pensa ao ler em oração este famoso versículo do Novo Testamento? Orem continuamente, de 1 Tessalonicenses 5,17. É possível que, como muitos, você tenha refletido sobre esse mandamento e imaginado, continuamente, sem cessar? Como vou fazer isso? Como incluir esse mandamento numa vida atarefada? O rei Davi, o principal personagem em 1 Crônicas, é o melhor exemplo de alguém que orava frequentemente. Sua perspectiva centrada em Deus é claramente percebida. Ele se voltava espontaneamente e regularmente para Deus enquanto governava o povo e dirigia o exército de Israel. Embora sua vida apresente muitas e enormes falhas, de alguma forma, Davi conseguiu manter, na maior parte dos casos, o coração e a atenção da nação focado em Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aprender com Davi, então, um pouco mais. Amém? Sobre uma vida de oração. Agora sim, vamos para o capítulo 1. Orem por mim para que eu tenha destreza e sabedoria. Ai, Jesus, para ler todos esses nomes. Deixa eu colocar aqui. 1 Crônicas, capítulo 1. Primeira Crônicas, capítulo 1. É bom que quem não acompanhou desde o início, agora vai ter um panorama geral. 1 Crônicas, capítulo 1. De Adão aos filhos de Noé. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Malalel,
Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Descendentes de Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Os descendentes de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Nafituitas, Patruzitas, Casluitas e dos Cafitoritas, dos quais descendem os filisteus. Olha só, gente. É cansativo, mas é muito importante que a gente leia para a gente entender de onde que veio todos aqueles povos que cultuavam outros deuses. Aqui, por exemplo, a gente viu que dos descendentes de Cã, que eram filho de Noé, foi que veio vários dos povos que eram os filisteus. Verso 13. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueveus, queneus, ardaveus, zemareus e amateus. Tudo aqueles povos lá idólatras. Verso 17. Descendentes de Sem. Os descendentes de Sem foram Elã, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, U, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joquitã. Joquitã foi antepassado de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Orfir, Avilá e Jobate. Todos eles foram descendentes de Joquitã. Os descendentes de Sem foram Arfaxede, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Ó, então aqui a gente já encontrou de onde que começa a genealogia, né? Até a gente chegar em Davi. Vimos aqui que é dos filhos de Sem. Então, Adão teve 2 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí foi do filho chamado Sem que vai vir aqui Terá e Abrão, mais tarde chamado Abraão, que são personagens importantes na história. Os outros 2 filhos tiveram descendentes que vão se tornar povos inimigos na história. Verso 28. Descendentes de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes são os registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Abibel, Mibizã, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Ismael, que é o pai dos ismaelitas, né? Dos quais tem a guerra até hoje. Olha só. Estes foram os filhos de Quetura, concubina de Abraão. Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão com sua concubina Quetura. Descendentes de Isaque, o outro filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel, que é Jacó.
Descendentes de Esaú, verso 35. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz e Amaleque, que nasceu a Timna. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Verso 38. Povos de Edom. Os descendentes de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Timna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Ainá e Aná. Os filhos de Aná foram Dizon. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Reis de Edom. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bózara, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã da terra dos Temanitas foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadade, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadade quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadade morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Mas quando Sanlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próximo ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, não é o Saul, não é o nosso Saul ali, tá? É outro Saul. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã morreu, Hadade foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesabe. Então, Hadade morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Timna, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Bibizar, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes dos clãs de Edom. Uau! Glória a Deus, eu consegui! Vamos lá para o capítulo 2. Primeira Crônicas. Me ajuda aqui, teclado. Crônicas. Capítulo 2. Vamos lá, meu povo? Vocês estão juntos comigo? É ler a Bíblia toda. Amém? É tudo. Capítulo 2. Descendentes agora de Israel, de Jacó. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Verso 3. Os descendentes de Judá. Judá teve 3 filhos com Batsuá, uma mulher cananeia, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que o filho mais velho, era perverso e por isso o matou. Olha só. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora Tamar. Chamavam-se Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Gente, vocês lembram dessa história incrível que a gente leu de Tamar? Quem lembra aí? Me fala aí. Vocês falem comigo, por favor, por gentileza, sejam educados. Ai, ai. Essa história de Tamar, que ela se vestiu de prostituta, né? Pra poder
dar sequência na descendência do seu marido que havia morrido e teve, né, relação com o sogro, sem o sogro saber que era ela. E aí nasceu essas duas crianças gêmeas. A gente leu isso e conversamos bastante sobre isso. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Zerá foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Darda, 5 ao todo. O filho de Carme se chamava Acã e trouxe calamidade sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. Quem lembra aqui dessa parte, gente? O filho de Carme se chamava Acã. Quem era Acã? O que Acã fez? Vocês lembram? Lá, capítulo 2, eu acho, por aí, lá no início de Josué, a gente vai encontrar a história de Cã. Quem é Cã? Acã. Acã era um homem, né, ali do povo de Israel, que ao ir à guerra em Jericó, Deus disse que não era para pegar nada dos despojos, nada. Mas ele vai lá e pega a capa do rei, pega ouro, pega algumas coisas, traz para o meio do acampamento do povo de Israel e esconde isso lá na sua tenda, ele enterra isso e não fala nada para ninguém. E aí eles vão para a próxima cidade, que se chamava Ai. O nome da cidade era Ai. Uma cidade bem menor que Jericó, com um exército bem mais fraco. Só que eles vão lá para atacar Ai. E mesmo Ai sendo bem menor, bem mais fraco, o povo de Israel perde a batalha. Perde. E daí Josué vem, né? Além de eles perderem, várias pessoas morreram. E aí Josué rasga suas roupas e vai consultar o Senhor. Por que aquilo tinha acontecido? Por que o Senhor tinha permitido? E aí o Senhor fala para ele: porque tem pecado no meio de vocês. Porque teve uma pessoa que fez o que eu falei que não era para fazer. E aí, então, Deus dá a direção para Josué, para que Josué tome as devidas procedências, né? Para trazer à luz o pecador e o seu pecado. E aí, vai indo até que é revelado que é Acã. E Acã e toda a sua família morrem, então, apedrejados. E é feito um monte de pedra sobre eles. E aí, sim, depois disso, eles vão enfrentar a cidade de Ai, novamente, e são vitoriosos. E aí, o ensino disso para nós é que o meu pecado, ele não diz respeito só a mim, mas ele afeta toda a minha família, a minha congregação de fé, o lugar aonde eu estou. Sim, quando eu estou em pecado, quando alguém está, né, no ministério, em algo em pecado, e ela está escondendo aquilo ali, não é só o meu pecado. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, as bênçãos são nossas e o pecado é nosso também. Então, nós precisamos ter sinceridade de coração e não ter nada em oculto, nada escondido, porque pecados ocultos, eles atrapalham o agir de Deus. E não é para mal, é para gerar nas pessoas constrangimento e arrependimento das suas condutas. É para isso, é para gerar arrependimento, é para gerar constrangimento. Verso 9. De Esrom, neto de Judá, a Davi. Os filhos de Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Ai, quem lembra aí de Boaz? Quem é Boaz, gente? Quem é Boaz? Boaz, o resgatador que a gente leu naquela história emocionante de Ruth. Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé. Quem é Jessé? O primeiro filho de Jessé foi Eliabe. O segundo, Abinadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozen. E o sétimo, Davi. Aí tá, então, o pai de Davi. Chegamos em Davi. Verso 16. As irmãs dele se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail se casou com Jéter, um ismaelitas, e tiveram um filho chamado Maasa.
não é aquela Abigail lá que depois vai casar com Davi. É uma outra Abigail. Mas olha só que interessante que na leitura aqui de Samuel, a gente encontrou esses nomes aqui, ó. Vários desses nomes, Joabe, né, Abisai, Azael. E aqui a gente, então, tem o conhecimento de onde que eles vieram. Eles eram todos parentes de Davi. As pessoas de confiança de Davi, né, eles faziam parte da sua família. Verso 18. Outros descendentes de Hezron. Calebe, filho de Hezron, teve filhos com sua esposa Azuba e com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Ur. Ur gerou Uri. Uri gerou Bezalel. Quando Hezron tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Contudo, Jesur e Arã tomaram as cidades de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois de Hezron, que Hezron morreu na cidade de Calebe Efrata, sua esposa Ábia deu à luz um filho chamado Azur, pai de Tecoa. Verso 25. Descendentes de Jarameel, filho de Hezron. Os filhos de Jarameel, filho mais velho de Hezron, foram Rão, o mais velho Buna, Orem, Ozem e Aias. Atara, segunda esposa de Jerameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Rão, filho mais velho de Jarameel, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. Os filhos de Abizur, com sua esposa Abiail, foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize se chamava Sezã, e o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos, mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jarameel. Sezão não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jará. Sezã deu uma de suas filhas em casamento a Jará, e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elez. Elez gerou Eleazar. Eleazar gerou Sismai. Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias. E Jecamias gerou Elisama. Descendentes de Calebe, filho de Hezron. Um dos descendentes de Calebe, irmão de Jerameel, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zife. Outros descendentes de Calebe foram os filhos de Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapuã, Requem e Semá. Semá gerou Rão, Rão gerou Jorqueão, Requem gerou Samai. O filho de Samai se chamava Maom. Maom foi pai de Bet-zur. Efá, concubina de Calebe, deu à luz Arã, Mosa e Gazés. Arã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotã, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. Maaca, outra concubina de Calebe, deu à luz Seber e Timraná. Também deu à luz Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. Calebe também teve uma filha chamada Axa. Todos esses foram descendentes de Calebe. Gente, vocês lembram quem era Calebe? Calebe, juntamente com Josué, fazia parte do povo que estava lá no deserto e foi um dos espias que Moisés mandou lá
na terra de Canaã para espiar, que eles foram lá em Jericó e viram, né, que a terra manava frutos grandes e que tinha gigantes e tudo mais, juntamente com mais 10 pessoas. E eles voltaram com um discurso positivo, enquanto os outros 10 voltaram com um discurso negativo, dizendo que eles eram como gafanhotos e que eles iam morrer. E justamente foi o que aconteceu. Eles morreram, mas morreram no deserto. E Josué e Caleb, que tiveram um discurso positivo, Deus permitiu então que eles permanecessem vivos e entrassem na terra prometida. E Caleb é aquele homem, né, que quando chega lá aos 80 anos, ele ainda está com vigor, né? Diz que ele tem o mesmo vigor de quando ele tinha 40 anos. É sensacional. Descendentes de Ur, filho de Caleb. Os filhos de Ur, filho mais velho de Efrata, esposa de Caleb, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram o povo de Aroé, metade dos Manatitas e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote Bet-Joabe e outra metade dos Manatitas, os Zoreus, e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Amate, pai do clã de Recabe. Amém. Ai, sensacional, gente. Agora a gente vai encerrar por aqui, né? Deixa eu ver aqui que hora é. Vamos encerrar. E amanhã a gente vai dar sequência no capítulo 3. E aí a gente vai iniciar aqui nos descendentes de Davi. Aí a gente vai ler mais um pouquinho aqui, não vai ser muito mais. Eu acho que só mais 2 capítulos. Não, ainda tem bastante descendência. Mas é muito legal, gente. Eu gosto muito. Inclusive, eu gosto muito de quando eu e a minha mãe, a gente tem um tempinho de conversar, sabe? Aí a minha mãe vai falando, vai contando, né? Ah, que na minha época, minha mãe fala assim, naquela época, na minha época, tinha a fulana, tinha o fulano, que casou com o ciclano, e eles tiveram um filho, que fez isso, que fez aquilo, que depois casou com a fulana e tal, e daí vem caminhando e chega em alguém hoje, sabe? Não sei se vocês têm essas conversas aí em família também. Eu tenho bastante, eu gosto demais disso, sabe? Por quê? Porque quando a gente estuda a genealogia, o que aconteceu lá atrás, a gente entende algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje, sabe? E para isso estar na Bíblia, né, gente? A Bíblia que é algo tão precioso, para ter esses nomes aqui na Bíblia, é porque é algo de valor para Deus, né? O nosso Deus é um Deus de gerações, é um Deus que vai passando, né? Ele quer que a gente passe para os nossos filhos o conhecimento da palavra. Então, é importante demais a gente ler isso para nos levar a uma reflexão de pensar, de onde, né? Qual é a história da minha família? O que eles construíram? Que legado eles deixaram? Será que eu estou dando sequência a algo que não era para ser assim, talvez? Né? Será que eu estou repetindo um ciclo que já poderia ser quebrado? Mas por não ter conhecimento, a gente vai vivendo achando que é normal? Sabe? Então é muito interessante a gente entender o que aconteceu, né? Pra gente olhar pra nossa vida hoje à luz da palavra de Deus e pensar assim, opa, aconteceu tudo isso na minha família, com os meus antepassados, mas agora a verdade chegou e eu vou quebrar esses ciclos em nome de Jesus, né? Eu vou quebrar alguns hábitos, alguns costumes, algumas crenças que veio passando de geração em geração na minha família e que não é algo bom aos olhos do Senhor. Amém? A Marcinha diz, sim, com a minha sogra, ó, que ela conversa com a sogra dela a respeito das histórias também. É muito legal. Eu gosto muito disso. Teve um dia que era dia dos avós e eu gosto de sempre ter, né, esses momentos à mesa, assim.
Então, Dia dos Avós, sempre que possível, eu faço um almoço, né, para comemorar com os avós dos meus filhos, né, meus sogros, meus pais. E aí a gente fez a árvore genealógica da família, né? Eu tenho bem grande assim a árvore genealógica que a gente foi lá atrás, sabe? Daí a gente escreveu desde lá do tataravô, sabe? Aí a gente foi, nossa, o tataravô, daí teve tal filho, quantos irmãos teve? E quantos filhos teve? E daí os avós, e daí foi, sabe? Aí os bisavós e os avós, e a gente foi escrevendo. E daí chegou na parte de escrever agora os irmãos, né? Por exemplo, os irmãos do meu sogro, os irmãos da minha sogra, quem são os filhos deles? Gente, faz parte da nossa família. Quem são os irmãos, né? Os meus tios mais próximos, os irmãos dos meus pais, os irmãos da minha mãe, quem são os filhos dele? São meus primos. E assim vai. E a gente foi escrevendo o nome de todo mundo, até chegar na gente e até chegar no Heitor e no Luiz Fernando. Gente, foi sensacional. A gente riu muito, a gente conversou sobre muitas coisas, a gente entendeu muitas coisas. É muito legal, é muito legal. Então eu encorajo você aí a fazer uma árvore genealógica também da sua família, né, e entender muitas coisas. Amém? Sobre a origem da família Estevão, que legal. A Elisete botou: a minha mãe é do tempo de Lampião. Cada história louca, kkk. Que legal, mas é verdade. O meu avô, né? Eu tenho descendência, eu sou bugra. O meu avô tem descendência de índios e de negros, né? Uma junção. Olha só. Já a minha avó, né? Os meus avós paternos, né? O meu avô, ele tem essa descendência de índios com negros. E a minha avó é de polonês, né? Polonês. Então, olha só a mistura, gente. Né? E já a família do meu marido são italianos e alemães, né? Então, olha, tem sangue misturado aqui de todo jeito. E é muito legal a gente, né, saber do porquê, de onde veio, o sobrenome e tal, sabe? É muito, muito interessante tudo isso. Então, quero incentivar vocês a permanecerem firmes aqui na leitura de 2 Crônicas, lendo e levando vocês a pensar também, né? E de repente escrever, ter um dia de atividade em família para escrever, né? Para saber, o tio não teve filho, o fulano não casou, né? Igual a gente leu aqui, né? Ó, o fulano aqui não teve filho. E aí pensar que, tipo assim, quando não se tem filho, não se dá sequência na família. Algumas famílias entraram, né, em extinção, vamos dizer assim. Porque se não tem filho, não tem descendentes. Então, olha só como isso é importante. Amém? Os meus avós maternos também. Ah, que legal, Marcinha. É isso aí. Amém, meu povo? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia. Louvado é o teu nome. Obrigado pelo teu ensino, Senhor, para nossas vidas nesse dia de hoje, pelo privilégio que tivemos de estarmos aqui mais um dia, lendo e conhecendo um pouco mais da história dos nossos antepassados. Obrigado, Senhor, que tudo isso venha ministrar de alguma forma nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Tá aqui, gente, ó, inclusive isso que a gente leu, é a história dos nossos antepassados. Amém? Mas tem mais pessoas aí, né, mais próximas que às vezes a gente não faz ideia. Ó, beijo no coração de vocês. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente dando sequência nessa leitura. Tchau!